Através da Bíblia Sagrada, nós aprendemos muitos exemplos de pessoas que foram vitoriosas. Este estudo de número 654 vai nos trazer muitos ensinamentos. Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça, caso você ainda não tenha se inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre vitórias logo após a nossa vinheta. O povo de Israel venceram muitas batalhas, mas eles venceram na força do Senhor. Vamos ao nosso tema, o segredo da vitória contra os agarenos. O nosso texto base está em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 20, que diz: durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Nós vamos ver quem é essas pessoas chamadas de agarenos. Rubens, ele era o filho mais velho de Jacó, ele era o primogênito de Jacó. Gênesis capítulo 29, verso 32, Lia, ou Leia, concebeu e deu à luz um filho que chamou de Ruben, pois exclamou ela: Yahvé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Ruben, ele era o filho mais velho, ele tinha então o direito da primogenitura. E a mãe dele, Lia ou Leia, ela achava que o fato dela ter filhos traria para ela o amor de Jacó. Mas quando nós vemos Ruben, este primogênito de Jacó, que tinha o direito da primogenitura, ou seja, ele tinha vantagem sobre os demais irmãos na sucessão ou na herança dos pais dele. Ele tinha uma parcela dupla da herança, mas Ruben perdeu esse direito. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1. Quanto à descendência de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primeiro e mais velho dos filhos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filho de Israel, porquanto ele havia desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como primeiro filho. Ruben, ele trocou o direito da primogenitura, o direito de ter o domínio sobre os filhos de Jacó, sobre os filhos de Israel, e ele desprezou o direito de ter a dupla bênção. Sabe por quê? Porque ele se deitou com Bila, a concubina do pai dele. Os filhos de José que tiveram esse direito, eles se chamam Manassés e Efraim, e cada um deles recebeu uma porção. Foram também reconhecidos como tribos de Israel. Quando Jacó ele abençoou os filhos dele, ele começou com o primogênito, ele começou com Ruben, que era o filho mais velho, e ele trouxe à memória de Ruben o que ele havia feito. Gênesis capítulo 49, verso 3 e verso 4, Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais
mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha o que Jacó fala: impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. Olha, ele trocou as bênçãos futuras, as bênçãos até os seus descendentes, por alguns momentos com a Bila. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas trocam as bênçãos de Deus por coisas passageiras aqui nesta terra? Mas também, quando Moisés ele abençoou a tribo de Ruben, ele disse algo que é para nós pensarmos. Deuteronômio capítulo 33, verso 6. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Olha que interessante a bênção de Moisés à tribo de Ruben. Viver e não morrer, por quê? Porque ele perdeu a bênção da primogenitura, mas ele não deixou de ser considerado uma tribo de Israel, e a bênção que Moisés falou para ele é para ele viver e para ele ser numeroso. Aquela tribo de Ruben foi uma tribo que recebeu a bênção de Moisés. Números capítulo 1, verso 21 fala assim: foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. É interessante nós percebemos que Ruben ele perdeu o direito do domínio sobre os irmãos, e no capítulo 5, verso 2, nós estamos vendo que é Judá que ficou com o governo em Israel, de onde veio o rei Davi e posteriormente o nosso Salvador Jesus. 1 Crônicas capítulo 5, verso 2, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio soberano, porém a primogenitura foi de José. Que lindo! Nós sabemos que o Senhor, ele nos abençoa quando há arrependimento, ele perdoa os nossos pecados. Ruben, ele teve vida longa, os filhos dele eram 4. 1 Crônicas capítulo 5, verso 3, que fala: os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, que é Jacó, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi, e ele teve os seus descendentes, que foram os chamados a tribo dos Rubenitas. Mas a Bíblia ela nos mostra que a tribo dos Rubenitas, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés ficaram habitando ao leste do Jordão. E na época do rei Saul, eles fizeram guerra aos agarenos. Quem eram os agarenos? Eram os descendentes de Agar, a mãe de Ismael, aquela escrava egípcia de Sara, que Sara deu a Abraão, e era os agarenos, os descendentes de Ismael, chamados então de ismaelitas. 1 Crônicas capítulo 5, verso 10. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. Estes homens israelitas, eles eram valentes, eles eram corajosos, eles eram fortes, eles eram habilidosos na guerra. 1 Crônicas capítulo 5, verso 18 fala dos filhos de Ruben e dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada e entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. Então eram homens corajosos, homens que sabiam guerrear. Mas na guerra contra os agarenos, outros lá de Ismael se juntaram aos
aos agarenos. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 19, que diz: lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Nafis e Nodab, os descendentes de Ismael. Essas tribos que se uniram aos agarenos eram tribos fortes, eram tribos poderosas. Para você ter uma ideia, a tribo de Getur, ela era conhecida como selvagem e como guerreira. Olha a guerra que os israelitas estavam tendo que pelejar. 1 Crônicas, capítulo 1, verso 31, fala: Getur, Nafis e Quedemá, esses, portanto, foram os filhos de Ismael. Por isso que eu falei que eram ismaelitas, descendente no caso de Agar. Para eles vencerem os agaritas, eles precisaram tomar uma decisão, eles precisaram buscar ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 20, nós estamos falando em segredo de vitória. A primeira atitude deles foi de buscar ao Senhor. Vamos ler então? Durante a batalha, clamaram a Deus. E quando a gente clama, nós sabemos que Deus ouve. E olha o que Deus fez, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porquanto depositaram nele toda a confiança. O que eu acho importante estar frisando em mais este estudo, que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, eles depositaram no Senhor. Não foi pouca confiança, foi toda a confiança, e nós precisamos fazer igualmente a eles. Precisamos depositar no Senhor toda a nossa confiança. Eles confiaram no Senhor. Salmo número 20, verso 7, olha o que fala: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Quando o salmista Davi fala que alguns confiam em carros e outros em cavalos, está falando que eles confiam na força do seu exército, no poder bélico que eles tinham. Mas olha o que Davi fala: nós que servimos ao Senhor, nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Aleluias! Foi a segunda estratégia deles, se formos enumerando cada uma. Então, primeiro eles clamaram ao Senhor e eles confiaram no Senhor, porque eles sabiam que o Senhor não os abandonaria. Salmo 9, verso 10, eu gosto tanto desse versículo. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Quando nós buscamos o Senhor, Ele nos ouve, o Senhor é conosco, o Senhor, Ele é o nosso aliado. Mas os israelitas, eles sabiam que o Senhor socorreria eles sabiam que o Senhor livraria eles. No Salmo 22, verso 4, olha o que o rei Davi fala: nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Olha como é importante nós confiarmos no Senhor, como é importante nós mantermos a nossa fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, porque é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem a salvação, é do Senhor que vem a vitória. Mas os israelitas que foram guerrear contra os agarenos, eles não foram desapontados ainda. Davi nos mostra no Salmo 22, verso 5, clamaram em ti e foram libertos, em ti creram e não se desapontaram. Quantas vezes nós estamos clamando ao Senhor, pedindo algo, achando que é para o nosso bem, mas o Senhor que conhece o ontem, o hoje, o amanhã, o Senhor que não vive preso à linha do tempo, muitas vezes o Senhor sabe que não será para o nosso bem, e muitas vezes nós não recebemos o que nós pedimos, e aí ficamos desapontados.
desapontados, mas quando nós cremos no Senhor, o Senhor é aquele que nos ouve, mas o Senhor é aquele que age a nosso favor. Independente de qual seja a nossa vontade, você precisa crer que o Todo-Poderoso, ele age a teu favor, mesmo quando você não recebe aquilo que você está pedindo. Mas aqueles israelitas, eles estavam confiando no Senhor, o Senhor não os desapontou e eles se refugiaram no Senhor. Salmo 37, verso 40 fala: o Senhor os ajuda e os liberta, ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos nos refugiar no Senhor, nós precisamos estar escondidos no Senhor, porque é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos liberta. E os israelitas naquela guerra, eles sabiam que Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Deuteronômio 4:31 diz assim: pois Yahvé teu Senhor é Deus misericordioso, ele não te abandonará, nem te destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os teus pais. Eles tinham consciência da promessa que Deus havia feito. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos confiar na promessa que o Senhor fez para cada um de nós. E aqueles israelitas, eles sabiam que Deus estava com eles. Deuteronômio capítulo 31, verso 6 e verso 8: sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizado diante delas, no caso, diante daquelas nações, diante daquelas pessoas que se levantam contra você. E olha ainda, porque Yahvé vosso Deus é quem vai convosco, o Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Olha a palavra do Senhor, o próprio Senhor marchará à tua frente, ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Olha a palavra, não tenhas medo, nem te apavores. Podemos passar momentos difíceis, mas o Senhor passa conosco. É por isso que Isaías fala: se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, porque o Senhor, ele estará te sustentando. Se passar pela água, você não vai afundar ou submergir, porque o Senhor estará te segurando. E os israelitas, eles clamaram, eles foram ouvidos pelo Senhor, assim como no Salmo 91, verso 15 fala: sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Este é o nosso Deus, que fala para nós que nós podemos confiar nele, porque ele está conosco, porque ele não nos abandona. Quando passarmos por momentos difíceis, ele não nos abandonará, ao contrário, ele vai fazer nós sermos devidamente honrados, assim como ele ajudou aqueles israelitas e eles venceram aquelas tribos aliadas. 1 Crônicas capítulo 5, verso 21, eles levaram preso o seu gado, os seus camelos, 50.250 ovelhas, olha a quantidade, e 2.000 jumentos e 100.000 homens. Olha como o Senhor honrou aqueles que ousaram confiar nele. Deus pelejou naquela batalha, Deus deu vitória àqueles israelitas. 1 Crônicas capítulo 5, verso 22, e muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus. Depois disso, ficaram morando naquelas terras
até o cativeiro. Deus, ele foi com aquelas 2,5 tribos, assim como o Senhor é conosco, como o Senhor nos dá vitória. Paulo fala em Romanos 8, versículo 31, a que conclusão, pois chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ouve a nossa oração, o Deus que batalha as guerras juntamente conosco, o Deus que nos dá a vitória. Mas para aqueles que confiam nele, para aqueles que clamam a ele, para aqueles que servem a ele. E aquela terra dos agarenos foi habitada pela tribo de Manassés. 1 Crônicas capítulo 5, verso 23, e os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra. E olha como Deus abençoou, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte de Hermon. Mas você se lembra que no versículo 22 fala que eles ficaram morando naquelas terras até eles serem levados ao cativeiro, porque aqueles homens que receberam as bênçãos de Deus, que viveram grandes milagres de Deus, eles fizeram o que não agradou a Deus, o que o Senhor falou para eles não fazerem, e o Senhor ainda advertiu que caso eles fizessem isso, eles iriam ser levados ao cativeiro, e eles foram conduzidos ao cativeiro da Assíria. Precisamos estar atentos ao Senhor, precisamos estar atentos ao que o Senhor nos adverte, e eu vou começar a concluir o segredo dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés. Você entendeu qual foi? Eles ousaram confiar no Senhor, eles clamaram ao Deus Todo-Poderoso diante daquele enorme exército, eles não desanimaram diante da força daqueles inimigos, eles buscaram ao Senhor, confiando no Senhor, e o Senhor deu vitória a eles. No Salmo 28, verso 6 e verso 7 diz assim: bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. Olha que tremendo que Davi fala: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração, e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu louvarei. Que possamos aprender com os erros, mas também com os acertos dos nossos heróis da fé, com os erros, mas também com os acertos dos israelitas, porque é o Senhor que nos garante a vitória. Que nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.